ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Grande eu sou. Poderoso Deus, nós estamos, meu Pai, nessa hora, Deus, diante da Tua presença. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fez, que nos formou, que nos salvou, que nos resgatou e que hoje nos trouxe aqui nessa noite. Poderoso Deus, essas pessoas, Pai, saíram de suas casas porque Te amam, porque querem render ao Senhor culto, louvor, porque querem ouvir a Tua voz. Todos nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Não nos despeça vazios, meu Pai. Não nos despeça com a alma vazia ou com as mãos vazias, porque o Senhor é um bom Pai. Queremos estar junto de Ti, Senhor, e confiamos no Senhor. Por isso Te entregamos o nosso louvor em nome de Jesus. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Amém, Senhor, nós Te glorificamos, Pai. Nós Te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Seja glorificado e adorado em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Gabriela. E hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês, porque o nosso pastor, ele tirou alguns dias para descansar. Acredito que ele avisou no culto da quarta-feira. Então, durante alguns dias ele vai estar ausente, porque o nosso pastor também é de carne e osso, né? E ele precisa renovar suas forças.
E ele pediu para que eu trouxesse uma palavra nessa noite para vocês. E eu quero dizer que não tenha a expectativa de ouvir alguma coisa de mim, mas que a nossa expectativa esteja em ouvir algo do Senhor. Porque o poder, ele reside na palavra de Deus. Ele não reside em quem está pregando a palavra. O poder está em Deus, né? Assim como o poder não está numa oração, o poder está em Deus, a quem nós dirigimos a nossa oração. O que tem poder também não é a nossa fé. O que tem poder é o nosso Deus, em quem depositamos a nossa fé. E por isso que você abre o seu coração, né? Porque o Senhor Deus te trouxe aqui nessa noite. Você veio aqui, às vezes, não querendo vir, às vezes cansado, às vezes com muita expectativa de vir para entregar o seu culto ao Senhor. O nosso Deus, Ele é bom, né? Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai que supre as nossas necessidades, que sabe daquilo que precisamos. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Enquanto vocês abrem, eu vou contextualizar o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, que era uma igreja que estava passando por um momento de divisão, de dissensão. Eles estavam se dividindo porque cada um apoiava um líder, um pastor, um bispo, e eles se dividiam. Cada um defendia um, dizia que era melhor, elegia o seu pregador, a sua autoridade espiritual, né, de estimação. Só que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para explicar para eles que não era assim que devia ser feito. Que não eram homens que eles deviam se apegar. Porque a obra não é de homens. A obra é de Deus. E o apóstolo Paulo aqui explica um pouco sobre isso. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Poderoso Deus, neste momento em que vamos ler a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele ilumine o nosso entendimento. Ele nos mostre, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, como devemos viver e como podemos Te glorificar, Senhor. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Coríntios 2, 6. Diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor. Então aqui ele está dizendo que a sabedoria que eles pregavam não era a sabedoria que via de homens muito sábios, muito entendidos, muito inteligentes. Exatamente por isso, eles não deveriam se apoiar em algum homem, a Apolo, nem mesmo a Paulo, porque a sabedoria que ele pregava não vinha dele. Então, o que adiantava? Que serventia tinha eles se apegarem a estes homens? Aqui diz, então, que a sabedoria que eles falavam era de Deus, oculta em mistérios, ao qual Deus quis revelar. Ninguém chega ao conhecimento de Deus se o próprio Deus não se revelar. E aqui a gente segue, no versículo 9 está escrito: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui o apóstolo Paulo, ele cita o profeta Isaías 64:4. E aqui muitas vezes a gente interpreta que essa passagem diz respeito à eternidade, às belezas do céu, que é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado, mas não é. Quando a gente lê o próximo versículo, a gente vai ver que aqui está falando da nova aliança. Então, quando Isaías disse lá na antiga aliança, ele estava dizendo que nem olhos tinham visto, nem ouvidos ouviram o que Deus ia preparar. E o que Deus ia preparar? A nova aliança, que é sobreexcelente, que é preciosa, que é superior. Por quê? Porque antes, na antiga aliança, Deus andava com os homens. Deus se revelava aos homens. Mas hoje, na nova aliança, onde é que o Espírito de Deus está, irmãos?
Ele está conosco? Está. Mas ele, mais do que isso, ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de todo filho de Deus. E isto é superior a um Deus que se revelava no Antigo Testamento, a um Deus que se mostrava no Antigo Testamento. Então, aquilo que Deus tem preparado é excelente, é superior. Por isso que olhos não tinham visto ou ouvido. Mas, no versículo 11 diz assim, no versículo 10, desculpe. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, esse versículo mostra que aquilo que olho não viu e ouvido não ouviu, Deus nos revelou. Revelou como? Através do seu Espírito. Porque o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Muitas vezes as pessoas querem julgar nossa intenção, não é isso? Querem dizer assim, fulana está fazendo isso por causa daquilo. Ou o irmão está fazendo aquilo por causa daquilo. Mas alguém conhece o seu coração? Não. Alguém conhece a sua intenção? Não. Quem é que conhece o homem? Quem é que conhece aquilo que você passa, senão o seu próprio espírito? Senão o espírito do homem que está dentro dele. Ninguém conhece melhor você do que você mesmo, não é isso? E assim é o Espírito de Deus. Quem é que conhece a Deus, senão o Espírito do Senhor? Quem é que conhece as profundezas de Deus? Quem é que conhece os mistérios de Deus, senão o Espírito de Deus? E onde está esse Espírito agora? Morando dentro do crente, de todo cristão. Esse Espírito está agora dentro de nós. E é Ele quem nos ensina todas as coisas, não é isso? A Bíblia diz que não seria necessário que ninguém nos ensinasse. Ainda lá no Antigo Testamento está dizendo isso. Que o Espírito Santo escreveria a lei de Deus no nosso coração. Então a gente não precisaria mais das tábuas da lei. Porque o próprio Espírito nos ensinaria todas as coisas. Amém? Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, quando Adão pecou lá no Éden, Deus tinha avisado. Se vocês pecarem, a morte vai entrar. O que aconteceu? A morte entrou. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todo ser humano que nasce morto. O seu espírito está morto porque está desligado da natureza divina. Então, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que o homem natural não compreende as coisas de Deus, nem pode compreender. Como é que um morto vai entender as coisas de Deus? Não entende, não compreende. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, nós somos vivificados juntamente com Cristo, é o que diz a Bíblia. Porque nós morremos, nós crucificamos a nossa carne, nós somos vivificados com Cristo, nós nascemos de novo, não é isso? Nicodemos nem entendeu. Como é que pode o homem nascer de novo? Pode entrar no ventre da sua mãe? É isso que acontece. Quando você se converte, aí sim, você nasce. Então, você não nasce exatamente quando você é um bebezinho. Porque lá, espiritualmente, você ainda está afastado de Deus. Você verdadeiramente tem a vida quando você nasce do Espírito de Deus. Quando você recebe a vida em Deus e recebe a vida eterna, que começa nessa terra, que começa quando você recebe ao Senhor. Então, isso que acontece, o homem natural não pode compreender. Às vezes você quer explicar, não é? Senta com a pessoa, tenta explicar a palavra de Deus, tenta explicar as verdades de Deus e a pessoa não entende. Diz, vocês são loucos, porque o Evangelho de Deus é loucura para quem? Para aqueles que perecem.
Aqueles que perecem não conseguem chegar ao entendimento, porque quem é que pode revelar? Somente o Espírito Santo de Deus é que pode. Mas hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. E essa é a verdade que eu quero trazer a vocês. Às vezes a gente anda como pessoas que ainda estão na escuridão, como pessoas perdidas, como pessoas que não têm direção. Quanto crente sem direção, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar, que atitude tomar. Por quê? Se o Espírito Santo da verdade está dentro de você, para te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nessa noite, ele quer nos trazer para perto, para intimidade, relacionamento, comunhão. Porque foi para isso que ele nos chamou. Amém? Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E nós vivemos como se tivéssemos a mente de Cristo. Às vezes não. Às vezes, quando surge a primeira dificuldade, o primeiro dilema, a gente corre para alguém. Não está errado pedir conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas nós temos o Espírito Santo da verdade morando dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne tudo. E de manhã eu estava dizendo que uma coisa é o batismo com o Espírito Santo. E você diz assim, eu não falo em línguas, ou não tenho um dom, mas todo crente tem o Espírito Santo habitando dentro de si. São coisas diferentes, né? A manifestação de um dom espiritual é diferente. O batismo com o Espírito é diferente de ser um cristão e ter o Espírito Santo morando dentro de você. Então, você é morada de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E Ele está com você. Então, aquele que é de Deus discerne bem todas as coisas. Todo cristão tem a mente de Cristo. Então, você tem que pensar como Cristo pensa. Aí você fala, que dilema, e agora, né? Mas é assim. Você tem que amar como Cristo ama e a quem Cristo ama. E você fala assim, mas eu tenho muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então, de duas uma. Ou você ainda não se converteu, não se entregou a Cristo, e você precisa resolver isso com urgência. Ou você tem o Espírito Santo de Deus e você cala a voz do Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, né? E como é que eu calo a voz do Espírito? Eu me distraio. Às vezes tem alguém falando aqui comigo, mas são tantas distrações que eu não estou nem ouvindo o que a pessoa está falando, não é isso? Então você se distrai com os prazeres, com o entretenimento, com a comida, com os problemas, com as dificuldades. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te guiar. O Espírito Santo de Deus, ele quer te dirigir. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. É isso? E se eu tenho a mente de Cristo, tem como eu pedir alguma coisa que não seja da vontade de Deus? Não. Então tem alguma oração minha que não será respondida? Não. Mas eu preciso estar ligado a Deus. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como que eu aprendo a discernir a voz de Deus? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente, não é? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito na palavra, mais eu vou saber discernir, quando vier um testemunho interior no meu coração, se aquela voz é de Deus ou não. Eu vou ter o discernimento, porque eu digo assim, não, a voz do meu Senhor eu já conheço. Já conheço a voz de Deus, eu sei que isso não é de Deus, porque isso não está na Bíblia. Agora, isso aqui não, isso aqui é a voz doce do meu Senhor. E conforme você anda com Deus, quanto mais você anda e obedece à voz do Espírito Santo de Deus, mais você vai ter discernimento, porque aquele que é espiritual discerne todas as coisas. E nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem agora no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 14.
Amém? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ele pode falar ao seu coração? Ele pode te dar a instrução nas pequenas e nas grandes coisas, porque Deus, Ele instrui a gente nas pequenas coisas também. Nas coisas do dia a dia, o Espírito Santo está 24 horas por dia conosco, nos dizendo, não vai por aí, pega aquele outro caminho, saia mais tarde, prepare aquela refeição, liga para aquela pessoa. É o Espírito Santo, querendo te dirigir, querendo te guiar de perto. E aqui diz que Deus, que nós não recebemos o espírito de escravidão. Irmãos, muitas vezes, a igreja aparece no lugar que quer aprisionar. Mas não a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus não aprisiona ninguém, porque nós já não estamos mais na lei. Então não é um conjunto de regras. Não é um conjunto de regras. Isso eu posso, isso eu não posso. E aí se eu não faço o que eu não posso, eu me sinto bem. Não, é mais do que isso. Tem coisa, irmãos, que não é pecado. Não é pecado fazer. Mas o Espírito Santo de Deus não quer que você faça aquilo. Aquilo para você não é para fazer. E como você vai discernir? Ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então você diz, não é pecado? Se não é pecado, eu vou. Não, peraí. O Espírito Santo de Deus tem uma direção para a sua vida. E os planos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Às vezes nós achamos que uma coisa é boa demais para a gente. Mas Deus está vendo que não é. E às vezes a gente fica até frustrado, né? Que Deus não me deu aquilo que eu queria. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E nós temos a mente de Cristo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, assim, claro que tem homens e mulheres de Deus que, às vezes, quando o nosso coração enganoso está tomando um caminho errado, vai nos ajudar e vai nos dizer, irmão, acorda, abre o olho. Claro, é bom pedir conselho, mas o Espírito Santo de Deus é o nosso professor, Ele é o nosso instrutor, Ele está conosco, é Ele que escreve as leis de Deus na tábua do nosso coração. E não só as leis que são para todo mundo, mas as leis que são específicas para mim e para você. Porque Deus, Ele tem um propósito. Você escolheu nascer? Você escolheu estar aqui? Quem é que decidiu que você viesse a esse mundo? Deus. O próprio Deus que tem um plano para a sua vida. E para quem você vai perguntar o que deve ser feito, o que deve escolher? Para qualquer homem carnal como você? Não, porque os mistérios de Deus não são revelados aos sábios entendidos desse mundo. Quem conhece os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus que está com Ele? E é Ele que mora em você, é Ele que tem que ter livre acesso ao seu coração. Então não se distraia com as coisas desse mundo. Tenha sensibilidade, porque Deus vai te guiar. Porque Deus quer falar e Ele já tem falado. E se você não tem ouvido é porque você está distraído. O Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é poderoso. Outra coisa que diz aqui é que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, existem pessoas que dizem que se você tem certeza que você é salvo, você é soberbo, arrogante, prepotente. Não é. Se você é salvo, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Então, quem é salvo tem certeza da salvação. Por quê? Porque o Espírito de Deus convence o seu Espírito. Você sabe no seu Espírito que você é salvo. Porque é o Espírito de Deus que faz essa obra. Amém? Então, creia nisso. E aqui diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Então, se você errar, às vezes, tenha certeza que o seu pai, ele não te condena. Como eu disse, né? Se o seu filho fizer alguma coisa errada,
Mas ele vier te confessar o erro, vier dizer assim, olha, eu quebrei uma coisa, eu fiz uma coisa sem querer, mas você não vai acolhê-lo? Você não vai perdoar? Você não vai ser uma mãe ou um pai que ama seu filho? Assim é com Deus. Então Deus, ele não lança o nosso pecado em rosto. Ele espera, como o pai do filho pródigo, ele espera ansiosamente a nossa restauração. Ele espera que a gente corra para ele, volte para ele, restaure a comunhão. Porque ele quer continuar sendo nosso pai. Ele quer que continuemos sendo seus filhos. Então, ele quer continuar nos guiando, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, se ele não pode mais nos guiar, porque nós pecamos e nós nos afastamos do nosso Pai, não é assim? Quando um filho está fazendo uma coisa errada, ele fica longe, ele fica lá no cantinho, ele fica lá no quarto, ele fica longe do Pai, com medo de ser descoberto. Não foi assim com Adão, com Eva, que se esconderam quando Deus veio? E aí você erra, você quebra a sua comunhão, você se distancia de Deus. E o Espírito Santo não te guia mais. Não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus planejou. Tenha certeza que Deus está pronto para te acolher e para continuar te guiando, para continuar te instruindo, para continuar te mostrando o caminho e a direção. É assim. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber que se você não tem ninguém para pedir conselho, você nunca está sozinho. Porque o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, conhece toda a sabedoria que ocultou aos sábios e entendidos deste mundo, mas ele se agradou em revelar a nós, os pequeninos, não é assim que ele diz? E nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, nós temos o tesouro dentro de nós, nesse corpo corruptível, humano, que às vezes escorrega, se afasta de Deus, mas Deus está pronto a todo momento a restaurar a comunhão, a nos trazer de volta para Ele, a nos guiar, a abrir os nossos olhos, nos mostrar a direção até que possamos ter o corpo glorificado e estar com o Senhor eternamente. Amém? Mas o reino de Deus, ele não vai começar só lá na eternidade, né? O reino de Deus começa agora. Começa quando eu aceito o Senhor Jesus. Porque lá eu nem anotei aqui. Lucas 17, 21, diz que o reino de Deus, ele está em nós. Porque perguntaram para Jesus quando que o reino de Deus ia se manifestar. E Jesus disse, não é para procurar aqui, ali ou lá, não, porque o reino de Deus está em vós. Então, o reino de Deus, ele começa no momento em que você se entrega a Cristo. E o reino de Deus começa dentro de você. E que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita lá nos céus, em nós, que ela se cumpra. Amém? Porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça e é alegria no Espírito Santo. O Senhor está pronto a nos guiar, Ele está pronto a nos dirigir. E que hoje a gente ouça a voz de Deus, né? E se a gente ouvir, a gente se apresse em obedecer. Porque se a gente for calando a voz, for calando, é como a consciência, né? A gente vai calando a consciência até que cauteriza a nossa consciência e a gente não escuta mais nada. Que assim a voz de Deus, a gente possa ouvir, obedecer, porque o Senhor tem mais para a gente. Porque Ele é um rio que flui sem cessar, né? Águas que jorram para a vida eterna. E o Senhor quer falar conosco e quer nos instruir. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus? Eu peço que vocês fiquem de pé, que nós vamos falar com o nosso Deus bondoso. Porque Ele é poderoso. Eu creio que Ele falou conosco e Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é um bom Pai, que quer nos guiar, Senhor, que quer falar ao nosso coração, que quer nos revelar a Tua vontade. Eu peço ao Senhor, Deus poderoso, que em nome de Jesus nesse momento, Pai, o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor.
E aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, que tem nos impedido de sermos guiados pelo Teu Espírito, meu Pai, que o Senhor venha remover do nosso coração. Que o Senhor nos mostre, Senhor, se existe alguma coisa, Senhor, que temos feito, que tem nos afastado da comunhão, que existe algo, Senhor, que temos feito, que temos desprezado a voz do Teu Espírito Santo. Poderoso Deus, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua doce voz todos os dias, em todos os momentos do nosso dia. Sabemos que o Senhor fala, sabemos que o Senhor quer a comunhão conosco, sabemos que o Senhor não é um Deus distante, meu Pai. Poderoso Deus, ajuda a abrir o nosso coração, Pai. Ajuda-nos a receber, Pai, a Tua instrução, Pai. Escreve na tábua do nosso coração as Tuas leis e a Tua vontade para a nossa vida. Poderoso Deus, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, não, Jesus. Porque a Tua vontade ela é melhor, Senhor. Porque os Teus planos são mais elevados. O Senhor sabe como trabalhar, Senhor, na nossa vida. O Senhor tem, meu Pai, a direção exata, a receita certa, a medida certa, em todos os momentos. Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer, Jesus. Nos livra da autossuficiência, meu Pai. Nos livra de acharmos que sem o Senhor nós podemos, nós conseguimos, meu Pai. Nos livra disso, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Quando nós queremos andar sozinhos, quando nós queremos fazer nossas próprias escolhas, quando nós achamos a lei de Deus pesada, porque ela não é. Porque se nós estamos achando pesado, é porque nós não temos ouvido a doce voz do Teu Espírito. Nós temos ouvido outras vozes, a voz da religião, a voz das leis, das regras, Pai. Mas queremos ouvir a Tua voz que é doce. O Senhor é um bom Pai, Senhor. O Senhor quer o melhor para nós. Nos ajuda a confiar, meu Pai, a nos lançar nos Teus braços de amor, Senhor. E andar de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, poderoso Deus, a Tua voz, meu Pai, ela nos guia em meio ao fogo, Senhor. A Tua voz fala conosco, Senhor, nos dias bons
E no dia mau, Senhor, quando o dia mau chega, Senhor, quando o dia da aflição chega, Pai, o Senhor continua, Senhor, nos dando direção, nos guiando, Pai, nos aperfeiçoando a semelhança do Teu Filho Jesus. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, porque se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Porque não é um servo maior do que o seu Senhor. O Senhor foi homem de dores, meu Pai. O Senhor padeceu e aprendeu pelo que sofreu a ser obediente. Nós também, Senhor, temos aprendido a cada dia contigo, Senhor, em meio à dificuldade, em meio à dor, em todo o tempo, Senhor, o Senhor nos guia, o Senhor nos dirige, meu Pai, não só nos dias bons, meu Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, meu Pai, restaura a nossa comunhão contigo, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, queremos te ouvir, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Meu Pai, nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos porque o Senhor nos fez teus filhos, Pai. E porque o teu Espírito Santo nos guia, Senhor, e nos dirige, Senhor. Nós não estamos sozinhos. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse, meu Pai, antes de ser assunto aos céus, que voltaria para nós. Eu voltarei para vós, e o Senhor voltou, e o teu Espírito Santo hoje está conosco, Pai. Nós não estamos sozinhos, o Senhor é o nosso Pai, que nos ama, meu Pai. E nós também te amamos, Senhor. E nós te glorificamos nessa noite, Deus. Muito obrigada, Pai, por tua bondade e por tua fidelidade, Senhor. Nós te glorificamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias ao bondoso Deus. Amém. O Senhor Deus é que fala aos nossos corações e é Ele que dirige as nossas vidas, não é? O Senhor nos dá não aquilo que queremos, mas aquilo que Ele sabe que precisamos. Amém? Vamos encerrar a live em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que acompanhou essa live e aquelas que ainda irão assistir, Senhor. Que a Tua palavra, que tem poder, Senhor, alcance essas vidas e esses corações para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus.